Então, anotem aí, no dia 16, 16 de setembro, 16/9, é a prova final de vocês. Porque no dia 16, é mais ou menos um mês daqui até lá, um pouco mais de um mês. É uma prova escrita, ok? Por que é 16? Porque aí eu tenho tempo de corrigir e no dia antes do dia 23, que é a outra semana, entregar as notas e a gente tem aula. Quem passar, passou. Quem não ficar, entre o dia 23 e, e o dia 26, vai fazer a prova de recuperação. Ok? Para que no dia 30/9 seja o encerramento da disciplina. Estou anotando aqui junto com vocês. Espero que Pode vocês ser, estejam então. anotando. Tá? Vai ser assim. E como é que é dividido? Vocês precisam fazer 3 etapas, né? A etapa 1, 2 e a etapa final. Tá? Deixa eu abrir aqui o. Né? E na verdade são 4 etapas de vocês, né? Etapa 1, 2 e 3 e a etapa final. Que é mais curto e é o subsequente. Então, essas 3 etapas aqui, 1, 2 e 3, elas vão ser constituídas de atividades. Beleza? Ok. Atividades ou trabalhos. E aí vocês vão resolvendo e aí eu vou verificando. Ah, professor, qual é a atividade da etapa 1, da etapa 2, da etapa 3? Não vai ter definição nesse momento. Por quê? Porque acontece o seguinte, eu posso até definir qual atividade é de qual etapa. Aí o aluno começa a fazer, aí eu divido e aí ele vai se tendo um desempenho desfavorável em alguma etapa, por causa de alguma atividade que ele sentiu dificuldade em realizar. E então não vejo vantagem nisso. O que eu vou fazer? Então, vocês, ao decorrer das entregas das atividades, ou do trabalho, de uma apresentação, enfim, até a próxima semana vai estar bem delineado isso aí, tá bom? Para vocês. Mas por enquanto nossas aulas vão correndo normal e toda aula participem, né? Que o formato de avaliação, aí o aluno vem dizer assim, professor, mas e a frequência? Não tem frequência aqui comigo, porque também é online e às vezes o aluno pode até estar só com a câmera ligada aí e fingindo que está participando da aula e não está participando. Então, a forma de avaliação é atividade de trabalho. Mas, claro, quando chegar na prova, ele só vai conseguir resolvê-la se ele tiver acompanhado a aula. Tá? Alguma dúvida até o momento? Não, não, professor. Então, Tranquilo. nesse caso, essas atividades aí, quando vocês forem realizando elas, eu vou verificar qual foi que o pessoal teve mais dificuldade, ou se teve uma nota mais baixa em uma, e aí eu vou equilibrando essa distribuição delas em torno das etapas. Tranquilo? E aí, para que cada um se sinta, pelo menos, tire uma nota confortável para chegar na avaliação final aí, tranquilo. Outra situação. Não deu, marquei, enviei a atividade, o aluno não pôde entregar na data estipulada. Não precisa ficar mandando mensagem Foi muito o que aconteceu o semestre passado, né? A gente voltou o semestre passado da aula online, né? Então, acontecia muito o aluno não entregar a atividade, ele ficar mandando mensagem lá no WhatsApp, professor, marca uma outra data, tive um problema assim, tive um problema assado. Não, faz a atividade, né? A atividade era para segunda, você só conseguiu fazer ontem. Faça a atividade e envie. E envie por e-mail, envie por onde você achar mais ideal. Depois eu vou criar uma turma no Classroom e vou explicar para vocês como vai funcionar. Mas envie por onde, pelo meio que você achar mais interessante, menos o WhatsApp, porque tem aluno que manda por WhatsApp. Não tem como fazer esse acompanhamento correto das atividades, mas envie. Não precisa ficar mandando.
justificativa para que eu avalie a justificativa para autorizar a entrega da atividade. Não, faça e entregue, melhor do que não entregar. E aí a gente vai vendo como organiza isso até o final do mês de setembro. Tranquilo? Então, não deu para fazer, era para entregar segunda, mas olha, se o cara dizer, não quero fazer as atividades agora, vou entregar tudo junto. Prazo final é junto com a prova final, dia 16/9. Se o cara não entregar até o dia 16/9, acabou, não tem mais prazo, tá? Não há extensão de prazo. Isso é irredutível. Por quê? Porque não haverá tempo para correção e nem lançamento de notas. Como eu falei, final de setembro estou saindo do IFAP, eu saí, os caras bloqueiam o meu nome, meu cadastro no Swap, já era, eu não posso fazer mais nada. Então, se vocês querem ter a nota de vocês lançada, as notas lançadas, então vocês têm que entregar no prazo. Então, o ideal é o quê? Entregue tudo logo, né? Foi para tal dia, façam e entregue. Por quê? Porque quando chegar na prova final, você já vai ter uma ideia de quanto você precisa. E, além disso, vai facilitar na hora de eu fazer essa equalização na distribuição de notas lá para equilibrar uma média para você. Isso que eu estou sendo bacana, porque eu podia só estipular, 1, 2, 3, e acabou, e você tirou nota boa, tirou, não tirou, não tirou. Porque isso dá um trabalhinho, ter que avaliar aí qual é a atividade que você saiu um pouquinho melhor. Então, entreguem nas datas estipuladas. Aí, teve algum problema? Etapa final, na dia da prova final, 16/9, é a etapa máxima para você entregar tudo. Não consegui fazer nenhuma atividade, fiquei doente. 16/9. Por excepcionalidade, caso de apresentação de testado, aí é possível a gente verificar uma postergação. Mas não adianta. Assim, por mais que tenha testado, o cara passe setembro todo ruim, não vai ter como eu lançar depois, não vai ter nem como justificar, porque eu nem vou estar mais lá. Então, se você quiser finalizar a disciplina, tá com a sua nota no sistema, finalize aí, faça esse esforço. Tá bom? Então, vai funcionar dessa forma. Não precisa ficar mandando mensagem, se não deu para fazer, né? Sentiu dificuldade, eu vou estar à disposição aí pelos meios, pelos canais, até pelo WhatsApp. Eu tô na maioria das vezes respondendo os alunos, porque diante da situação é o meio mais eficaz até o momento, além do que o e-mail. Caso seja necessário, eu estou gravando videoaula para os alunos acompanharem, tá? E tirarem dúvidas, se for possível, porque são só 2 meses e também a gente precisa contabilizar a carga horária para finalizar a disciplina. Algum dia da semana vocês têm horário vago? Assim, um dia da semana que vocês têm algum horário vago? Existe? Todo dia a gente tem aula normal. Todo dia, todos os horários, é isso? Isso. Só nas semanas assíncronas, né? Então, nas semanas assíncronas, que é o caso da semana que vem, talvez a gente tenha aula mais de um dia da semana, tá? Do que nós precisamos. Tá certo, professor. Nós precisamos contabilizar a carga horária para finalizar a disciplina. Senão vai chegar a outubro, pode ter feito as provas, mas não tem carga horária, não bate o cálculo. Até para marcar, por exemplo, uma aula que vocês têm dificuldade em um conteúdo, né? E aí vocês conseguem sanar dúvidas até para a resolução de atividade ou para a própria prova final. Tranquilo até aí? Deu para entender? Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Bom? Não, professor, deu para entender, sim. Então, a ementa de vocês está aparecendo aí, do terceiro módulo, operações unitárias com eixo em controle de processo industrial. Aí, quais são as ideias dessa disciplina? Compreender fundamentos de balanço de massa e energia, os fundamentos de fenômenos de transporte e conhecer as principais operações utilizadas, as operações unitárias utilizadas na indústria química. Então, a unidade 1 se define em sistema de medidas, conversão, definição de fluido ideal, fluido real, a propriedade desses fluidos. A hidrostática, que define a questão da pressão, tipo de pressão, e uma equação chamada lei de Stevens.
hidrodinâmica, que fala de vazão, escoamento, equação de continuidade, experimento de Reynolds, regime laminar e turbulento, equação de Bernoulli. Aplicações em tubulações, medidores de pressão, escoamento, diagrama de fluxo ou fluxograma, né, que você vai estudar a operação e as linhas de operação, o balanço de massa, a transferência de calor. O balanço de massa ele envolve, né, vários cálculos, que é equação geral, com ou sem reação química, o próprio balanço de energia, tá? E esse balanço de energia com ou sem reação química. Transferência de calor, mecanismo de transferência, condução, radiação, trocadores. E por aí vai os principais princípios em operações de esfriamento, decantação, filtração, moagem, secagem, e, enfim, unidade 4. Tá bom? É bem provável que a gente não consiga ver tudo, até porque o tempo é bem curto, então eu vou tentar puxar um pouco de cada um e que seja essencial para vocês ao longo da disciplina, tá? Não tem como, em 2 meses a gente ver tudo isso, são 4 meses e às vezes os 4 meses já não é suficiente, até porque é uma disciplina um pouquinho trabalhosa, é bastante cálculo, tá? Balanço de massa, transferência de calor, isso aqui é cálculo, né? Você vai estar calculando muitas coisas ao longo do tempo, tá? Então, tem que ter atenção, acompanhamento, revisão, aplicação de atividade. Você tem que estar sempre antenado para conseguir desenvolver as questões. Mas vai dar certo, só estudar, que é tranquilo. Professor? Diga. Nesses cálculos não tem negócio de limites, integrais e derivadas não, né? Até tem, mas a gente não vai usar. Porque eu não vejo a essencialidade da gente usar nesse momento, até porque provavelmente você, não sei se vocês viram, ou talvez se viram, não lembro, e aí pode complicar um pouquinho o meio de campo, até por causa do tempo. Então, tá. Então eu vou pode até aparecer uma derivada, uma integral, mas ela vai aparecer só como forma de definição de equação. Não vai ser para você calcular a derivada ou a integral de algo. Até porque é o que eu digo aqui. Já dei aula nessa disciplina e essas unidades, né, que foram divididas aqui, esse PPC já deveria ter sido um pouquinho reformulado. Ele é um PPC um pouco pesado nessa área de operações unitárias. Por quê? Porque, como eu sou engenheiro químico, a gente já viu isso aqui. E isso aqui essa unidade 2, 3 e 4, elas são disciplinas que são vistas na engenharia química de forma isolada. Por exemplo, essa unidade 1 ela é vista na mecânica dos fluidos, que fala de fluidos e vazão. Aí você estuda tubulação, né, que a gente chama de fenômenos 1. Essa de balanço de massa a gente chama de fenômenos 2. E a unidade 4 a gente chama de fenômenos 3. E a gente tem disciplinas que são específicas para esse tópico aqui de princípios da operação unitária, que divide cada uma desses tópicos aqui. Por exemplo, decantação, filtração, centrifugação, que a gente tem operações 1, 2 e 3. E aí cada uma vê de uma forma específica como você vai aplicar o tipo de operação unitária de uma forma... Mas só que é bem mais... Aqui a gente vê superficialmente, né? Lá a gente aprofunda em estudar o decantador, o centrifugador, a extração, a moagem. Você estuda... Aqui eu vou dizer o moinho, o que ele faz, para que serve, ponto. E lá não, a gente aprende a identificar qual o melhor moinho, a dimensionar um moinho, a verificar a zona morta, qual deve ser o moinho utilizado para cada tipo de minério, tem tudo isso. Então, o que eu digo, é um pouquinho pesado, mas a gente tem que relativizar, até porque não há tempo e o curso também não é tão aprofundado quanto deveria ser, que é o técnico em química. A gente pode até aprofundar se for de curiosidade, mas por questões de tempo não seja possível, tá? Então, se aparecer um limite, uma derivada, alguma coisa assim, é mais para definir, não para que vocês calculem, até porque
podem sentir dificuldade. Claro que eu acho que alguns aí devem lembrar e não sentiriam essa dificuldade. Mas, enfim. Beleza? Dúvidas? Então, professor, dia 16 acaba a disciplina, no caso, toda, né? Na realidade, dia 16, deixa eu botar aqui, vou colocar aqui, tá aparecendo para vocês aí, né? Tá. Dia 16 é a prova final, tá? Prova. Aí você vai entregar. Como é que vai funcionar essa prova aqui? A gente tem 4 aulas. Dia 16 eu tô colocando aqui, mas dia 16 eu acho que é dia 17. Eu acho que eu tô me equivocando. Bora ver aqui. Porque 16 eu acho que dá numa quinta-feira. É 17, então. É 17, tá? Não é 16, é 17. 17/9. Prova final. São 4 aulas. Você vai ter as 4 aulas para resolver. Beleza? E você envia. Ou eu vou pensar em, por exemplo, eu mando a prova no dia 17. No dia 17. E você tem até a meia-noite para entregar. Vai ser, eu acho que possivelmente a segunda possibilidade. Do dia 16 para o dia 17 eu envio a prova, no dia 17 pela manhã ou pela tarde eu envio, e aí você tem até a meia-noite. Ok? Ok, professor. Aí resolve a prova e envia. Dia Eu vou até 17 anotar é a aqui. prova final da N1, né, professor? Não, é a prova final da disciplina. É isso que eu tô falando, Josi. Vai ser a disciplina que vai encerrar dia 17. Ah, tá. A disciplina. Vai cair tudo, tá? Quem tiver aqui até o dia 17 vai cair. Tranquilo? É porque a disciplina vai até o final de setembro. Por isso acabou ela. Tá? Ok. Tranquilo. Então, eu vou começar a explicar algumas coisas para vocês aqui. E se tiver com muito rápido, é só avisar que a gente dá uma segurada e fala um pouquinho mais devagar, tá? O estudo dos fluidos a gente chama de reologia, tá? A reologia é um ramo da mecânica dos fluidos que vai. Fabiana, professor, não estou escutando sua voz. Boa noite. Tá melhor agora? Esse é o fone que tá ruim. Mas para os demais tá tranquilo aí? Tá. Tá normal sua voz, professor? Tá numa Tá altura normal, boa? tá normal. Né? Então, verifica aí se não é. Tá normal aqui, professor, tá normal. Beleza. Agora há pouco a Sabina também não estava lhe escutando. Eu vi aqui. Bora ver. Pode ser internet, né? Às vezes dá falha na conexão, aí não sai o áudio. Então vamos lá. Então, o estudo dos fluidos chama de reologia, que vai estudar alguma das características, as características na qual esses fluidos possuem, certo? E entre algumas dessas características, a gente pode desvendar a dureza, densidade, né? Qual mais? Tem uma característica que a gente chama de newtoniano e não newtoniano. E tem uma outra questão de fluidos reais ou ideais. Qual é a questão aqui? A densidade a gente já sabe, ela vai interferir também em outra característica que o fluido tem, que é a viscosidade,
O que é a viscosidade, pessoal? A viscosidade é a resistência ao movimento, né, de um fluido. O que seria um fluido? O que se entende por fluido? O que você entende por fluido? É só aquilo que é líquido? Pode ser um líquido É aquilo que escorre. ou um gás, tá? Pode ser um líquido ou um gás. Vai depender do meio na qual ele está inserido e a forma como você aplica a ideia de transferência de quantidade de movimento, massa ou calor. Então, pode ser um líquido ou um gás que está em movimento e a gente denomina fluido. Esses fluidos eles podem, então, se dividir em fluidos reais ou ideais. O que é um fluido real? O fluido real é aquele que você aplica, como o próprio nome diz, a realidade. São todas as interferências que podem advir de uma possível mudança do estado, seja de permanência ou de continuidade que você vai ter para ele. O que isso quer dizer? Por exemplo, em um fluido ideal, você desconsidera algumas características. Para quê? Para que você consiga dimensionar um equipamento ou dimensionar uma linha de produção. Porque nem sempre você vai conseguir aplicar todas as características ou todas as consequências ou interferências que um determinado fluido possa apresentar para o meio, que a gente chama esse meio de volume de controle. Então, você pode aplicar a realidade? Pode, mas não tem como, não existe essa possibilidade de você ter uma única equação que demonstre todas as interferências que possam advir ou interferir no meio, tá? Gabriel Barbosa levantou. Pode falar, Gabriel. Foi sem querer, professor. Beleza. Então, são aquelas características que vão influenciar diretamente no meio. Quando eu digo para você que um fluido é ideal, você está desconsiderando essas características e isolando outras que você quer que venham a ser para a sua idealidade. É aquilo que eu preciso de momento para avaliar a minha superfície de controle, meu volume de controle. Vou dar um exemplo aqui, vou descer rapidinho aqui o quadro e aí eu vou mostrar para vocês. Quando você tem um fluxograma de continuidade, que é o fluxograma industrial, você tem as tubulações, ok? Várias tubulações e o líquido pode escoar por essa tubulação. Vamos imaginar que essa tubulação escoe petróleo, tá? Petróleo, ele é muito o quê? Ele é pouco denso, não, muito o quê? Viscoso. Essa viscosidade causa o quê? Uma resistência ao quê? Ao movimento. Tá? Essa resistência ao movimento causa na tubulação um atrito. E esse atrito pode ocasionar um possível o quê? Aquecimento. É uma das interferências que você pode ter em função da viscosidade. Só que na tubulação de uma planta que você tenha muito grande de transferência desse fluido de um lugar para o outro, você precisa delinear uma região onde você queira estudar o que? Algo em específico. Então, essa região é determinada de volume de controle. É nesse volume que você vai determinar algum parâmetro desejado para dimensionar essa planta. Claro que você pode pegar a planta como um todo
mas em alguns pontos específicos na qual você precisa delinear o seu estudo, você vai analisar mais especificamente. Imaginemos então que aqui você queira determinar a velocidade. A velocidade. Só que eu quero desconsiderar essa viscosidade e dizer que é um fluido ideal. Tá? É um fluido ideal. Eu quero desconsiderar a viscosidade e eu quero só que um padrão, algumas características que não vão interferir nesse atrito e nessa resistência ao movimento, porque quando você tem resistência ao movimento, ela vai interferir diretamente também na velocidade. Mas, nesse caso aqui, se eu desconsiderar essa viscosidade, qual é a interferência que eu vou ter no cálculo da minha velocidade? Vai ser a vazão inicial, que é a vazão que qual ele entra aqui, e a área transversal da tubulação. Basicamente, tá? Tem outras interferências aí, mas vamos citar essas duas. Depois a gente vai ver as equações. Então, basicamente, vazão e área transversal vão interferir. O que é essa área transversal? Como é uma tubulação cilíndrica, né? Essa área possui um diâmetro. Como é que calcula a área de um círculo? Vamos considerar como um círculo, né? É π r ao quadrado, não é isso? Então, essa área vai depender diretamente do raio da tubulação ou do próprio diâmetro, tá? A vazão, ela depende, então, da velocidade pela área. Então, a vazão ela é dada em metros cúbicos por segundo. A gente vai já botar esses cálculos aqui, mas era só uma exemplificação, que é o fluxograma que você vai identificar se você quer idealizar o seu estudo ou calcular pela realidade. Posso fazer esse estudo real? Posso avaliar a viscosidade interferindo diretamente no meu processo? Posso. Então, existem equações específicas que vão avaliar, então, o teor de viscosidade. Só que para isso você vai ter que avaliar coeficiente de atrito estático, coeficiente de atrito cinético, qual é a velocidade. São características que o próprio fluido tem, né? O próprio petróleo tem, que é particular dele. Como assim? Vamos lá. Aí a gente entra aqui numa outra característica que seria essa ideia de, quando se sai do real para o ideal, é de um fluido newtoniano e não newtoniano. Imagina só o seguinte, o newtoniano, pelo próprio nome, diz assim, segue as leis de Newton. Seriam as leis de Newton, gravidade, inércia e força. Basicamente isso. E não newtoniano não segue. Exemplo, pasta de dente e água. A água, se você colocar na mão e virar a mão de cabeça para baixo, a água vai cair. Sua mão fica molhada, mas o volume ele vai cair. O não newtoniano, se você passar uma pasta de dente na mão e virar ela para baixo, do jeito certo, né? Ela não cai. É como se ela não obedecesse à lei de Newton, ela tivesse a resistência por ter uma característica em específico. O outro, o próprio mel, né? Tem aquela resistência à ideia newtoniana, porque se você vira um frasco para baixo, a viscosidade é tão alta que essa realidade, né? Por essa característica de viscosidade do mel, acaba conferindo uma característica de fluido não newtoniano. E essa ideia de um fluido real para o qual seria o exemplo do mel, aí você já tem que aplicar essa característica para um estudo mais específico. Então, você vai avaliar essas especificidades para poder dimensionar a sua planta ou a sua linha de produção. Porque, de fato, a densidade, a velocidade, mas essas características específicas que o fluido carrega consigo, né, que é o volume específico, a densidade, a viscosidade, a dureza, quando ele traz com ele essas características que você precisa, então, determinar. A própria entalpia, que é específica para cada elemento
em determinada temperatura. Mas atente ao seguinte, a maioria desses dados eles são tabelados, né? Você tem tabela para isso. Ó, densidade a 25 graus Celsius é X e acabou. Entalpia é Y, acabou. E por aí vai, tá? A dureza, pessoal, ela é uma característica que compara a resistência. É como se a gente tivesse uma similaridade a uma outra característica de operações que se fala, não é bem resistência ao impacto. É um teste que se faz com a água no carbonato para determinar o grau de capacidade de resistência a essa limiação de movimento. Então, vai ter a ver também com as ligações na qual o elemento faz entre os seus átomos em si e algumas outras características. Um exemplo, se você cair de barriga na água, dói, né? Mas cair de barriga numa piscina de mel deve doer bem mais, por causa da viscosidade do elemento, que vai interferir diretamente nessa dureza, tá? Então, as propriedades que o elemento carrega consigo é basicamente essa resistência que ele apresenta pelas ligações intermoleculares e que a gente maximiza através de algumas delineações que seriam os termos de densidade, viscosidade e por aí vai. Tranquilo? Dúvidas? Então não, professor. Eu não, né? Não sei meus colegas. Quem tá falando? O Erlis? Por quê, mano? Qual o problema? Não, tô dizendo eu tô sem dúvidas, nada. Ah, Não- tá. Ah, tá. Entendi pra você que tava com dúvida. Tranquilo, então. Então, vamos lá. Dando continuidade aqui a esse estudo, eu vou ter que apagar aqui. Depois eu vou publicar essa videoaula lá, nessa aula de hoje para vocês. Deixa eu apagar porque já acabou o quadro lá embaixo. Então, vocês precisam lembrar de algumas unidades, tá? Por exemplo, metro cúbico, metro quadrado, que mais? Transformação de unidade, na realidade, né? O próprio metro, centímetro para metro. Que mais? Segundo, minuto. Acho que isso aí é tranquilo para vocês, né? Alguém tem dúvida nessas transformações? Deixa eu ver outra unidade aqui que pode interferir diretamente aí nos nossos cálculos. Então, o que eu vejo assim são as principais unidades. É a unidade de medida de comprimento, a vazão, a grama para quilograma, né? A tonelada. Não vejo mais nenhum que venha impactar diretamente. Se alguém tiver dúvidas nas transformações, é só falar. A gente vai resolvendo, vai levando e aí a gente sana as dúvidas. Eu não quero me ater muito a esses princípios bem básicos, porque senão a gente vai levar tempo demais. Então a densidade, pessoal, geralmente ela é representada por essa letra Rho aqui, ou aquele Dzinho, mas eu prefiro a letra Rho, que é a massa dividido pelo volume, né? A massa geralmente em grama e o volume em litros. Ou tem alguns casos que você vai ver grama por ml. Tem alguns casos. Só atender uma ligação aqui rapidinho.
Voltei, pessoal, desculpa. Uma ligação família aqui. Então, pode ser grama. Alguns colocam grama por litro, grama por ml, mas vocês também podem ver quilograma por metro cúbico, tá? Que geralmente aparece assim, densidade da água. Qual é a densidade da água? 1 grama por ml. Aí você vai ver definição da água para quilograma é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, geralmente pode trabalhar com essa unidade ou com aquela de 1 grama. Tá bom? É basicamente como se você multiplicasse por 1.000, um ou outro. É só essa diferenciação. Mas dependendo da forma como a gente for trabalhar vazão, aí metro cúbico é que vai entrar nesse cálculo de vazão, fica mais fácil trabalhar com essa densidade maior aqui. Por quê? Porque no caso da vazão, a vazão, ela é essa letra grega ρ, ela é dada pelo quê? A velocidade vezes a área. Tá? Essa velocidade em metros por segundo e a área em metros quadrados, que isso aqui vai dar o quê? Metro cúbico por segundo. Pode ver, então, que essa vazão vai dar metro cúbico. E aí, quando você trabalha metro cúbico com metro cúbico, é mais fácil de você definir e de fazer o cálculo. Então, a vazão é a velocidade. Tá? Vou colocar aqui V de velocidade. E o A é a área. Área da seção transversal, tá? O que é essa seção transversal? É aquela seção que você estuda. A gente estava vendo agora, né? Uma tubulação cilíndrica. Você pega essa área. É uma área infinitesimal, mas que aplica-se esse estudo ampliado. Então, vai dar a área da seção, tá? Que nada mais é do que o quê? A maioria dos tubos, eles são redondos, cilíndricos. Então, a área, ela é o quê? Πr ao quadrado. Então, você também pode trabalhar em função do raio, tá bom? Adriel. Pode falar, Adriele. Adriele, desculpa. Achei que era Adriel. Adriele. Ei, professor, essa primeira exemplo aí, eu não entendia essa parte de baixo do M versus V, é o quê? Antes tá. é esse. Tá, vou explicar. Esse metros por segundo aqui é a velocidade, tá? Representa a unidade da velocidade. E esse metro quadrado representa qual é a unidade da área. Quando você multiplica a velocidade pela área, você vai achar metro cúbico por segundo. Por exemplo, vou colocar um exemplo bem simples aqui embaixo. Se você fosse calcular a vazão numa seção em que a velocidade fosse 15 metros por segundo e a área é 2 metros quadrados, então ia ficar vazão igual a 15, aí a unidade é o quê? Metro por segundo, vezes a área, que é 2 metros quadrados. 15 vezes 2 dá o quê? Dá 30. É isso? Metro vezes metro ao quadrado dá metro ao cubo, dividido por segundo. Então, essa é a unidade, tá? Geralmente só faz isso aqui. Se é 15 vezes 2 é igual a 30. Qual é a unidade? Aí você observa as unidades. Está em metro, então é metro cúbico por segundo. Deu para entender? Sim. Beleza. Então, atentar para essas unidades, porque elas vão ser essenciais aí na parte dos cálculos, tá bom? E para isso. Então, essa vazão ela também pode ser determinada por velocidade. Não esqueça, se V não é vazão, se V é velocidade, não vamos confundir. Vazão é o ρ, tá? Então, velocidade vezes πr ao quadrado, mas sabendo também que R, né, vou colocar aqui do lado, o R é o diâmetro dividido por 2, não é isso?
Aí você coloca essa substituição aqui onde tem o R, então vai ficar que a tua vazão é velocidade π d sobre 2 ao quadrado. Então a tua vazão ela também pode ser determinada por o quê? Tua vazão é velocidade vezes π d ao quadrado sobre 4. Tá bom? É uma outra determinação aí, quando você vai calcular aqui em função do diâmetro. Ela pode parecer uma equação mais complicada, mas é apenas você conseguir ir definindo. Tá bom? Aqui eu vou colocar só para não ficar ruim, é o raio, tá? Então, você tem uma ideia. Ah, professor, se a questão, por exemplo, diz assim, o diâmetro é 10 centímetros. Eu não quero usar essa equação que aplica o diâmetro, porque eu não lembro. Eu lembro dessa que aplica o raio. Então, você vai pegar o diâmetro, dividir por 2 e vai achar 5 centímetros. Acabou. Não tem muita história aí, tá? Aplicar a equação é fácil. Você só tem que saber desvendar a questão. Beleza? Essa vazão que a gente está trabalhando aqui é chamada de vazão volumétrica, tá bom? Chama só de vazão, mas é a vazão volumétrica em metros cúbicos por segundo. Tem uma outra possibilidade, mas a gente vai trabalhando aí ao longo do tempo, porque aí você pode aplicar a densidade também aí no campo, tá? Vamos colocar um exemplo aqui, só para se ter uma noção de como trabalha essa vazão. Então, calcular a vazão de um fluido. Aí a gente pode ser qualquer fluido, a gente não está ainda trabalhando as características desse fluido. É um fluido que tenha uma velocidade de 2,5 metros por segundo em uma tubulação com 5 centímetros de... Eu vou colocar um número inteiro aqui, porque eu vou fazer de duas formas. Então, vou colocar 10. De 10 centímetros de diâmetro. Tá? Vocês querem tentar resolver? A gente pode resolver. Deixa a gente tentar. Tá certo, professor. A gente vê como é que faz, aí depois a gente tenta. Tá, vou fazer essa e depois vocês fazem uma. A gente vai vender, tá? Então, a vazão é velocidade vezes a área. Se ele está dizendo que tem 10 centímetros de diâmetro, quando você fala em diâmetro, você já sabe que é o quê? Circular essa tubulação. Então, se tem 10 centímetros de diâmetro, a área vai ser em função da área do círculo. Então, velocidade vezes I R ao quadrado. Ele deu o raio para a gente? Não, ele deu quem? O diâmetro. Mas eu sei que o raio é o diâmetro dividido por 2. Então, vai dar 10 por 2 dá 5, tá? Então, a tua vazão é a velocidade vezes π vezes 5 ao quadrado. A tua velocidade é 2,5. Vamos considerar π igual a 3,14. 5 ao quadrado é 25. Então, a tua vazão vai dar o quê? Deixa eu ver aqui, rapidinho, nessa calculadora fuleira aqui. Se alguém quiser fazer aí também, só para bater o resultado. Deu 196 aqui.
metro cúbico por segundo, tá? A outra forma de calcular era aplicar o diâmetro diretamente, né? Então pode ser velocidade vezes a área, vai dar 2,5 vezes π, aí vamos aplicar aquela do diâmetro ao quadrado sobre 4, vai dar 2,5 vezes π vezes o diâmetro ao quadrado é 10 ao quadrado. Olha, esse quadrado aí só se aplica acima, tá bom? Não se aplica ao denominador, só ao numerador. Então vai ficar 2,5 vezes π vezes 100 dividido por 4. 100 dividido por 4 dá 25. Ó, você vai chegar a esse mesmo cálculo daqui. Ó. Então, a tua vazão vai dar o mesmo valor. Eu só estou achando essa vazão muito alta. Apesar de ser um exemplo. Ah, tá. Qual é o erro aí, pessoal? Tem um erro aí. Por isso que eu estava achando muito alta essa vazão. Identifique um erro para mim. Não é para transformar, professor, 10 em 10. O que tem que transformar? O 10. Exato. Tá em centímetro, tem que transformar para... O que eu tenho que fazer? Tá em centímetros. Acho que tem que colocar em metros. Transformar para metro. Transformar para metro, né? Metros por segundo. Como é que eu transformo centímetro para metro? Divido por 100. Então vai ficar 10 dividido por 100 igual a 0,1 metro. Agora vai dar certo. Pô, eu tava achando muito alta. Tubulação de 10 centímetros com 196 mil litros por segundo. Vazão igual a velocidade vezes a área. Né? Então, vazão igual a 2,5 vezes π. Aí agora vai dar 0,1 ao quadrado. Πr ao quadrado. Opa, não, aqui é πd, né? É o diâmetro. πd ao quadrado sobre 4 vai dar 2,5 π vezes 0,1 ao quadrado sobre 4. Então, a vazão dá o que aí? Calcular na científica, que outro dia eu fui calcular nessa do computador, deu tudo errado. Se alguém calcular aí, quiser compartilhar também, fica à vontade. 0,1. Tá dando para acompanhar tranquilo, pessoal? Tá de boa até aí? Tá sendo sim. Tá, professor. Então deu aqui 0,019625 metro cúbico por segundo. O que é isso? Então é mais ou menos, se você multiplicar por 1000, né, dá 19 litros por segundo, dá 19,625 litros por segundo. Por quê? Porque quando você sai de metro cúbico para litro, aí você multiplica por 1000, tá? Vamos fazer um outro exemplo? Vocês querem copiar? Não, né? Tá de boa? Se alguém quiser copiar, fala aí, senão eu já vou pular. Não sei nem se vocês copiam para ser bem preciso, mas enfim. Exemplo 2. Vou colocar aqui.
Tentem resolver isso aí, pessoal. Calcular o diâmetro de uma tubulação por onde um líquido passa com velocidade de 5 metros por segundo e tem vazão de 0,5 metro cúbico por segundo. Tá? Dois minutos aí vocês tentarem resolver. Sabina, é muito rápido a explicação. Tranquilo, eu vou tentar dar uma diminuída aí, tá? E aí, pessoal, deu para resolver já? Tentaram resolver? Nem estão aí. Professor, Diga. nesse um aí já, que já é para calcular o diâmetro só, né? Esse daí? Opa, eu tirei de lá, né? É isso. Calcule só o diâmetro, no caso. Uhum. Então, galera, a vazão, né? Velocidade vezes a área. A vazão é
Aí ele está pedindo o diâmetro, eu preciso converter essa área aqui para que eu ache o diâmetro. Então, a área de um círculo é πr ao quadrado. A área do círculo é π vezes, então, o r é diâmetro dividido por 2. Tudo isso vai ficar ao quadrado. A área do círculo é π, o quadrado distribui, então vai ficar d ao quadrado sobre 4. Então, vai ficar a velocidade vezes d ao quadrado sobre 4. Então, a vazão ele dá para a gente, que é de 0,5. Tá tudo em metro, ó. Então, lembrar que o teu diâmetro vai estar em metro no final, tá? 0,5 é igual à velocidade, que é de 5. E ele quer o diâmetro. E a gente precisa isolar, então, esse diâmetro aqui, ó, nessa equação para poder achar o valor dele. Ok? Então, vai ficar... Eu vou colocar para cá. Vou colocar para cá. Então, vai ficar 0,5 vezes 4 é igual a 5 vezes o diâmetro ao quadrado. 0,5 vezes 4 dá 2, não é isso? É igual a 5 vezes d ao quadrado. D ao quadrado é igual a 5, está multiplicando, passa dividindo. 2 dividido por 5 vai ficar igual a 0,4. 2 dividido por 5 é 0,4. Quadrado vem para o outro lado da equação como uma radiciação. A raiz de 0,4, quanto é que dá? 0,02, eu acho. Se eu não estiver equivocado. Vou bater aqui na calculadora só para não errar. Nem isso. É 0,63. Estava confundido com a do 1. 0,63. Não é 0,6, professor? 24, isso, 0,6, tá? Metros. Lembrando que a unidade final aí vai ser metros, tá bom? E como é que volta para centímetros? Aí você pode também transformar em centímetros. Você só basta multiplicar por 100. Eu vou colocar aqui, ou o diâmetro é 63,24 centímetros, tá? Uma vazão bem alta, para uma velocidade um pouquinho inferior, mas tudo tranquilo até aí. Juseli, pode falar. Só fiquei assim com uma pequena dúvida aí na questão da radiciação. Radiciação, isso. Você não Isso. entendeu o que aconteceu aqui, foi isso? Isso. Tá. É uma propriedade básica, né? Quando o quadrado está de um lado, ele vai para o outro lado da equação como na forma de raiz. Então, como o d estava elevado ao quadrado, esse quadrado saiu daqui e foi para o outro lado na forma de raiz, entendeu? Aí ele some e aí a raiz apareceu, tá? Beleza, professor. Valeu. Tranquilo aí, né, pessoal? Dúvidas? Se tiverem dúvidas, fique à vontade. Vou dar uma apagada aqui para a gente continuar. Então, a gente viu esses princípios básicos. A gente precisa ver um outro princípio aí das transferências, né? Vou colocar aqui em movimento, mas ela se cabe, né? E até um princípio básico da operação unitária na hora de você realizar alguns cálculos. Que é o que? Existe um lema lá que você tem a seguinte situação: tudo que entra é igual que sai, mais que se acumula.
geralmente a gente define que em em um fluxo ideal você não tem acúmulo. E geralmente isso vai acontecer em cálculos que você não envolva reação química, tá? Então, é apenas para você dimensionar aquilo que entra e aquilo que sai no sistema. Esse acúmulo ele é dado como zero, tá bom? Então, define-se que em um sistema, tudo que entra é igual ao que sai. Tranquilo? Ok, professor. O que isso quer dizer? Então, toda matéria que entrar em uma tubulação, em um fluxo, em um sistema volumétrico, num sistema, numa linha de produção, ele vai ter que sair de alguma forma. Se esse valor não bater, o seu sistema já está com algum problema, tá? Se o valor que sair for menor que o que entra, você está perdendo, está tendo acúmulo em algum ponto, então já está errado. Se esse sistema não tenha que ter acúmulo, né? Vamos fazer uma analogia a uma caixa d'água. A caixa d'água está entrando água, ela enche, não está saindo, né? Então ela tem acúmulo. Então tudo que entra não é igual ao que sai lá. Mas vamos imaginar que você é alimentado pelo sistema da Caesa. O que entra lá no início da sua tubulação não é o que entra lá na tubulação da Caesa, tá? É o que entra na sua tubulação, vai sair em cada ponto da sua torneira em casa. A tendência é de você ter um equilíbrio de vazão em função também das velocidades que são empregadas. Claro que a velocidade que a Caesa emprega na água hoje em dia não presta para nada, né? Mas enfim, é pouca pressão lá e aí você tem esse grande problema nas vazões. Tá bom? Então, o que isso quer dizer? Que a gente pode definir que as... Vou mostrar um negócio aqui para vocês, esperem rapidinho. Olha aqui, ó. Essa doidinha aqui tá pedindo atenção. Tá perturbando aqui. Então, o que vocês têm que entender? Que no sistema, toda vazão mássica ou vazão volumétrica, ela vai sair. Aquele volume, ele carrega consigo uma massa, não é isso? E aí, essa vazão mássica é que vai determinar, então, o seu equilíbrio. Tá? Por exemplo, quando você tem um fluxo mássico de entrada, aí a gente já está entrando também em fluxo mássico, equilíbrio de massa, transferência de massa, mas ainda assim, quantidade de movimento, é que o fluxo mássico de entrada tem que ser igual ao fluxo mássico de saída. Professor, você não está compartilhando a sua página, não? Professor, não está aparecendo na sua tela. Já vai aparecer. Apareceu agora? Sim. Então, o fluxo mássico de entrada tem que ser igual ao fluxo mássico de saída, tá? Por quê? Olha só, a gente estava falando de vazão até um pouco tempo atrás, mas imagine a seguinte tubulação. Uma tubulação da seguinte forma, que ela é estreita. Vou fazer um desenho melhor aqui. Tá? Não vai ficar tão bom quanto antes, mas melhora um pouquinho. Essa área 1, ela é maior que essa área o quê? 2, não é? O que acontece com a tua vazão?
O que acontece com a tua vazão? Analisa lá pela equação. Olha só olhando a equação. A equação de vazão é essa aqui, ó. Tá bom? Quando a tua área 2, que eu estou falando de vazão volumétrica, tá? Se eu analisar só em função da área, quando essa área diminui, o que acontece com a minha vazão? Quando essa área aqui diminui, o que acontece com a minha vazão? Ela diminui também, não é isso? Eles são o quê? Grandezas? Diretamente proporcionais. Exato. Então, são grandezas que uma depende da outra. Só que, ao mesmo tempo que eu diminuo a minha área, se eu manter essa velocidade constante, estou analisando em função da área. Quando eu diminuo a área, o que acontece com a minha velocidade? Ela aumenta? Ela aumenta, né? Porque você está diminuindo a área de seção transversal. Aqui você tem uma velocidade inferior. E aqui ela vai aumentar em função desse estreitamento da tubulação. Isso aqui geralmente a gente vê como redução. Você faz uma redução da tubulação para ganhar um pouco de velocidade ou até pressão. Porque quando você diminui essa área, que a pressão é a força sobre a área. Quando essa área diminui, a pressão que aumenta, não é isso? Então vamos imaginar assim, que na sua casa a água esteja com pouca pressão. Se você quiser aumentar, você faz uma redução na tubulação para ganhar um pouquinho de pressão, sem ter que aplicar outros métodos, se for possível. Ou você coloca como se diz, uma bomba de pressão, né? Aí a bomba ela faz esse papel aí que a tubulação não está fazendo. Mas tudo depende de todo o dimensionamento das suas tubulações. Não basta você pegar uma isolada e lá no início está tudo errado, que não vai fazer efeito. Mas se você diminuir a área, a pressão aumenta, né? Então tem essa outra característica. Se você diminuir a área, a velocidade também aumenta. Por quê? Como é que eu vou calcular a velocidade aqui? Alguém consegue delinear o cálculo de velocidade? A velocidade está bem aqui, ó. Vazão dividido pela tua área, não é? Se a tua área diminui, o que acontece com a tua velocidade? Ela aumenta. Se a vazão permanecer constante, ó, né? Eu estou analisando isso de uma forma isolada, um em relação ao outro. Velocidade área ou vazão área, não os três juntos, até porque não é possível. Então tudo vai depender. Mas o que acontece é o seguinte, que aqui nesse ponto a vazão ela pode ser menor, a vazão 2 pode ser menor que a vazão 1 em função deste estreitamento da área. Tranquilo? Uma tem que ficar constante, no caso. Tecnicamente sim. Porque o que vai acontecer? A velocidade pode aumentar, mas ela pode permanecer constante, vai depender de cada caso. Aí tô dando só um exemplo genérico aqui, né? Só que o que acontece é o seguinte, eu tô te mostrando pela vazão. Vamos analisar a vazão em função da área. Se a área 2 é menor que a área 1, então a tua vazão 2 ela é menor que a tua vazão 1. Isso é fato, beleza? Se a gente for analisar a vazão, a área. Mas, quando eu falo de fluxo mássico, aí é que está a situação. É que essa massa que entra aqui, vamos chamar de M1, ela vai ter que sair aqui, ó. Ela vai ter que sair. Independentemente da velocidade da vazão, ela vai sair. Porque a vazão e a velocidade elas vão se equilibrar em função desse sistema. Pensa comigo. Vamos lá. Você
coloca 10 litros d'água num balde e começa a empurrar para dentro de uma tubulação. À medida que aquela massa entra em função de um volume, é que você vai ter essa realidade. A vazão de saída, ela pode ser menor do que a vazão de entrada. Mas a massa que entra no início, ela vai sair no final. Conseguem compreender isso? Ou não? Dá para entender essa ideia? Que essa massa que ela vem desde o início, ela vai ter que sair de alguma forma no final. Pode ser com uma vazão diferente, mas ela vai sair em uma quantidade igual. Por exemplo, se o teu fluxo máximo de entrada for 10 kg por segundo, você consegue dimensionar velocidade, área, vazão, se você tiver os dados necessários. Mas esse fluxo máximo ele vai sair de qualquer jeito na sua saída. Mas você pode ter uma velocidade 2, uma área 2 e uma vazão 2. Só que aquela massa que entrou no início, ela vai ser igual na saída. Independentemente dessas constantes aqui, ó. V2, A2 e ρ2, que é as características que carregam em função dessa quantidade de movimento. Está dando para compreender? Então, imagine só, 10 quilos pode entrar a 10 metros por segundo e pode sair a 5 metros por segundo, porque a área aumentou. Independentemente disso, pode ser uma velocidade maior ou menor, mas a massa é a mesma. Entendeu? Conseguiu compreender isso aí? Espero que sim. Inclusive, eu ia até perguntar, mas o senhor já esclareceu. Pois é. Então, essa massa ela vai ser constante ali, se você considerar... Eu estou te dizendo, então, que esse sistema é ideal, tá? É uma idealidade do sistema. Tudo que entra é igual que sai. Eu estou desconsiderando acúmulo, fugindo da realidade, porque tem outros fatores que podem influenciar. Então, toda vez que você vê uma questão de transferência de quantidade de movimento, massa e calor, dizer assim, o sistema é ideal, então você já vai começar a desconsiderar vários fatores que podem interferir diretamente aí no cálculo, tá? Então, algumas dimensões podem mudar, mas esse valor de fluxo máximo ele vai permanecer constante. Bom, vamos lá então tentar entender esta ideia de fluxo máximo. Esse fluxo máximo, ele é um fluxo de massa por um tempo. Aqui deixa eu tirar esse m, senão vai ficar confundido com metro por segundo. Vai ser massa pelo um tempo. Então é aquilo que a gente viu, grama por segundo ou quilograma por segundo. O mais comum é quilograma por segundo, tá? Então você vai ter a seguinte situação. dm dt 1 igual a dm dt 2. Aí lembra que eu falei de integral derivada? É só para definição, né? Que você integra dos dois lados da equação, vai dar fluxo máximo 1. Opa, desculpa. Fazendo errado aqui. Desculpa. No caso vai ser o quê? Tudo que entra é igual ao que sai. Então, tudo que entra menos o que sai é igual a zero. Todo vetor equilíbrio vai ter que dar zero, tá? É um sistema em equilíbrio. Se o que entra é igual ao que sai, então o que entra menos o que sai é igual a zero. Então, o que significa? Que dm dt é igual a zero. O que significa dm/dt? É uma variação infinitesimal em função da massa pelo tempo. E aí você integra isso aqui de m1 a m2, que é as massas iniciais. Então vai ficar fluxo máximo 1 menos o fluxo máximo 2 é igual a zero. O fluxo máximo é representado por essa bolinha aqui em cima, tá? Significa fluxo de alguma coisa em função do tempo. Então esse fluxo máximo 1 menos o fluxo máximo 2 é igual a zero. É a mesma coisa que se você fizer, então, o fluxo máximo 1 geralmente é o que entra, fluxo máximo 2 é o que sai, tá? Então, um tem que ser igual ao outro. Professor,
Mas a gente está trabalhando isso aqui para uma entrada e uma saída. Imaginemos então que você tem aqui a seguinte tubulação. Vamos trabalhar com aquela tubulação que tinha uma redução, só porque tem uma diferenciação, né? Então você tem a seguinte tubulação com um fluxo máximo 1 e um fluxo máximo 2. A vazão pode mudar, a velocidade pode mudar, mas é uma entrada e uma saída. E se fossem duas entradas e duas saídas? Como é que você trabalha isso? Aqui uma entrada 1, saída 2, saída 3. Como é que você faria então, pessoal? Qual é a Não ideia aí? sei. Oi? Deu uma falhada. Eu tô falando que eu não sei, professor. Ah, tá, agora eu entendi. Então, toda vez que você tiver essas ideias de que tudo que entra é igual ao que sai, esse equilíbrio ele vai se manter para todas as entradas e todas as saídas, tá? E isso se mantém ao longo de todo o cálculo. Então, por exemplo, é, vai ser o que entra é igual ao que sai, não é isso? O que entra é 1 e o que sai é 2 e o 3. Então você soma aquilo que sai. Por quê? Porque o que vinha em 1, ele se dividiu, não foi? Em 2 e em 3. Então o que entra é igual ao que sai. Então o teu fluxo máximo 1, ele vai ser igual ao teu fluxo máximo 2 mais o teu fluxo máximo 3. Toma tudo, né, professor? Exato. Então a gente disse que o seguinte, que esse balanço para mais de uma entrada e ou saída é da seguinte forma: é o somatório dos fluxos máximos de entrada, que é igual ao somatório do fluxo máximo de saída. O que isso significa? Então vai ser 1, 2, 3, aí MN na entrada. Mesma coisa para a saída. Vou continuar aqui o cálculo. 4, 5, MJ. Entendeu? Então é um somatório de tudo que entra e que sai. Se for só uma saída, se for só uma entrada, é só uma entrada. Se for duas entradas e uma saída, então vai ser M1 mais M2 igual a M3. E assim vai. Tranquilo? Você tem que entender isso. Geralmente, quem está na entrada aparece ao lado esquerdo da equação. E a gente começa a numerar em função das entradas. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Se tiver lá um gráfico, uma ideia, e você quiser chamar de A, B e C, não tem problema nenhum. Não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer diferença é o cálculo. Vai ter que bater, independentemente de como você denominar aí as entradas e as saídas, o valor vai ter que bater um em função do outro. Porque o balanço é o mesmo, o equilíbrio é igual. Tá? Pessoal, 2 minutinhos aí só para eu pegar uma água aqui e aí a gente já dá continuidade, tá? Ok.
Fala, pessoal, voltei. Oi, professor. Galera, para facilitar também a nossa vida, aí eu vou colocar meu número aqui. Quem é o representante? Fletivânia. Aí cria um grupo aí, se alguém puder criar um grupo pra gente se falar, pode ser? Tranquilo? Ô, professor, só suba aí um pouquinho mais esse slide, só para mim anotar aqui uma Vai dizendo aí, numeração. se tiver bom, tá bom aí? Mas, Perfeito, tá bom. tá bom então. Aí cria um grupo aí, por favor, alguém, tá? Coloca a galera da turma aí, pra gente se falando, fica mais fácil pra ir agilizando algumas coisas. A gente Pessoal, já tem um grupo, professor. Eu já tem grupo. É só adicionar o senhor. tranquilo então, não tem problema nenhum. Se tiver o grupo, melhor ainda, só adicionar. É, Aí eu vou fazer o seguinte. Essa foi uma aula mais introdutória para a gente ter algumas coisinhas. Eu vou encerrar um pouquinho mais cedo hoje. A gente vai levar mais ou menos até umas 9 horas, senão fica muito cansativo. Ter 4 aulas, até 10 horas é muita aula, né? Para a gente ir levando. E aí vai depender do acompanhamento de vocês. Espero que tenha sido uma aula tranquila, mas eu vou mandar uma apostila para vocês ainda essa semana, para que na próxima aula você já chegue pelo menos com o conhecimento do que vai ser dado para a aula que vem e a gente não tenha tantas dúvidas. E se já tiver dúvidas, que vocês já tragam elas para que a gente possa sanar e ter um equilíbrio aí, uma continuidade bem tranquila no trabalho. Beleza? Você mandar alguns exercícios direto aí? Tá? Eu vou mandar a apostila e na apostila eu vou mandar alguns exercícios, tá? Ah, tá bom. Aí a gente vai tendo a aula, depois a gente pega a apostila, trabalha os exercícios e vai verificando como está a situação de vocês. Beleza? Melhor, correto. Tá? Alguém ficou com alguma dúvida aí, pessoal? Aulazinha bem tranquila hoje. Na próxima semana vamos ter mais questões e vai aprofundar mais. Tá bom? Tá ok. Então tá, pessoal. Valeu. Uma boa noite, um bom final de semana para os senhores. Até semana Boa que vem. noite, professor. Falar. Aí eu vou dar um olho lá, depois eu falo com vocês para que ver se a gente consegue marcar uma outra aula já para a próxima semana, assim, antes da sexta-feira, para a gente adiantar conteúdo, beleza? Deixa seu número para a gente adicionar você no grupo, professor. Eu coloquei aqui no chat, apareceu aí? Apareceu. Apareceu. Ok, beleza então. Tá? E, professor, como fica a questão da chamada? O senhor vai olhar André, pela gravação? Mas eu não sei se você chegou depois, eu falei na disciplina não tem frequência, a avaliação de vocês é pelas atividades e o conteúdo que vai ser esse conteúdo. O fato é não faltar, porque o conteúdo vai cair na prova final, que vai ser uma prova escrita, beleza? Ok. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.